Obrigado, Léo. Obrigado. Quero agradecer o convite do meu amigo Dr. Leonardo Fazito e cumprimentar, as pessoas que estão aqui hoje, agradecer a aula do professor José Luiz Quadros. Fazia tempo que eu não assisti uma aula dele, fui aluno em 95, mas depois já vi diversas vezes, só para testemunhar aqui que aqueles 40 anos é mais ou menos isso mesmo, A professora Valdete também, agradeço pela brilhante exposição dela, as pessoas que organizaram o evento, na pessoa do Leonardo, mas do Cândido, da Gisele, aqui da ABJD, do Covid, ela tem efeitos permanentes. Humberto, que esteve aqui também representando o movimento, ainda está aqui? Não. Mas ele falou uma coisa interessante, que eu achei que era um bom ponto de partida. Ele falou que quem estava perdendo o emprego primeiro eram os advogados trabalhistas patronais. E aí eu lembrei de um chefe de um departamento, de uma diretoria jurídico-trabalhista de uma das maiores metalúrgicas do Brasil. Eu conheci a pessoa que preparava as apresentações dele para o Ministério do Trabalho a fim de patrocinar a reforma trabalhista. Ela me mostrou um pouco do material, de como que era necessário modernizar a legislação trabalhista no Brasil, e ele foi algumas vezes a Brasília, desde a época lá que o ministro Lupe, ainda era ministro do Trabalho, depois voltou outras vezes lá, e não conseguiu fazer a reforma, só foi conseguir depois que construíram uma ponte para o futuro. Conseguiu construir lá em 2017 a reforma trabalhista que estava trabalhando em cima há 6 anos, e conseguiu emplacar quase tudo que ele queria lá. E, de fato, perdeu o emprego pouco depois da reforma trabalhista. Foi bem acolhido numa outra instituição, mas esse emprego trabalhista perdeu. Só para a gente ver como que as coisas funcionam, não é um testemunho prático daquilo que Humberto falou aqui. Essa construção do fim dos direitos trabalhistas, ela vem há muito tempo com alguns tipos de patrocínio estatal. Acho que um primeiro patrocínio assim, importante, pós-Constituição, talvez tenha sido lá na Lei 9249, em 1995, quando ela entrou em vigência em 96, isentando os dividendos recebidos. Na hora que ela isentou os dividendos recebidos, você passou a ter uma diferença importante do custo tributário de um vínculo, de uma contratação via CLT, de uma relação de emprego declarada, para uma prestação de serviço em que uma pessoa jurídica contrata a outra. Você praticamente excluiu o imposto de renda. Então, toma aí um incentivo de 27,5% para reclassificar a relação trabalhista. É claro que a empresa já tinha lá os incentivos econômicos dela, vamos dizer, deixar de pagar os direitos trabalhistas. Eu não vou enumerar aqui, que todo mundo aqui conhece mais que eu. Mas você soma a isso uma outra vantagem, que pode até a empresa, de alguma forma, dividir um pedaço dessa vantagem com o prestador de serviço. Afinal de contas, é algo que se está subtraindo do Estado. Soma-se a isso a redução também, quando o vínculo é pejotizado, a redução do custo previdenciário.
com efeitos dramáticos nas contas públicas, né? Aí eu fui chefe do combate ao planejamento tributário abusivo aqui em Minas Gerais durante muitos anos, e um dos planejamentos tributários abusivos que a gente encontrava era o seguinte: a empresa se estruturar a partir da pejotização, estruturas inteiras, né? Quer dizer, então a gente chegava numa empresa e era muito útil para a gente conversar com os sindicatos para entender o que acontecia na empresa, né? E dar uma olhada nas ações trabalhistas. Mas a gente chegava numa empresa e via o seguinte, que as pessoas eram ali contratadas como pessoa jurídica, mas quem operava os contratos delas era uma outra pessoa jurídica, gestora de contratos. E aí, quem operava as gestoras de contratos era uma outra pessoa jurídica, gestora das gestoras de contratos. No final das contas, a gente tinha toda uma cadeia hierárquica feita em cima de contratações, né? Então, a gente... não é que a gente declarava que esses contratos fossem ilegais, né? Que a gente, no INSS primeiro, depois na Receita, a gente entendia que não tinha competência, né, para declarar a ilegalidade desses contratos, mas a gente reconhecia ali o vínculo trabalhista, a partir que a gente detectava, né, os elementos da relação de trabalho, né, aqueles 5 elementos que todo mundo aqui conhece melhor que eu, e caracterizava, né, a partir dos próprios contratos, às vezes, os contratos às vezes confessavam isso, né, porque estabeleciam que era o fulano, estabeleciam o horário dele, estabeleciam um certo regime, estabeleciam a quem ele se reportava, né, alguns elementos de subordinação jurídica, enfim. Às vezes estava na própria prova documental, às vezes precisava de prova, né, da gente entrevistar alguém na empresa, enfim, e a gente desconfigurava toda aquela estrutura, não é que mas demonstrava que ali estavam empregados e que, portanto, sobre a remuneração deles incidia contribuição previdenciária. A Receita, o INSS fez muitos autos assim, da ordem das dezenas de milhões de reais, né, cada um. Então, a pejotização já foi muito importante. O combate à pejotização já foi uma fonte muito importante de recursos. Mas a importância dela é diminuta se a gente comparar com a quantidade de vínculos trabalhistas que esse combate mantinha, porque, afinal de contas, a empresa vai fazer uma análise de risco, né, do risco dela ser apenada do ponto de vista tributário, do ponto de vista penal, do ponto de vista trabalhista, né, ela faz uma avaliação de risco e vê se está valendo a pena para ela se estruturar daquela forma. Então, na medida em que os advogados trabalhistas operam para que os direitos sejam reconhecidos, em que os sindicatos operam para que os direitos sejam reconhecidos, em que o Ministério do Trabalho opera para que aquelas condutas sejam apenadas, né? Em que a Receita opera, enfim, na medida em que esse comportamento ele é combatido e em que a regra é o reconhecimento do trabalhador enquanto tal e, por consequência dos direitos dele, das repercussões tributárias, você tem um certo nível de arrecadação. Na medida em que você começa a desmontar a possibilidade das consequências jurídicas dessa fraude, em alguns casos, a empresa não consegue nem operar se ela operar corretamente, porque a concorrente dela não está operando. Então, ela começa a ter um preço maior do que o da concorrência, né? Ou seja, você começa a fazer toda uma economia funcionar de uma forma predatória, né? Predatória aos trabalhadores e, no final, predatória à própria economia. A FGV fez uma medição interessante dos resultados da reforma trabalhista lá de 2017, né? Ela mediu
pegou a PNAD e verificou dentro da PNAD a quantidade de trabalhadores pejotizados, né, que se declararam pejotizados, assim, ou que constituíram MEI, ou que constituíram empresas do Simples Nacional, enfim, que constituíram CNPJ. E aí, pela renda, ela identificou quem era provavelmente MEI, quem era provavelmente CNPJ simples, para ver o custo tributário que essas pessoas tinham a partir do salário que elas declararam receber e comparar qual que seria a tributação se elas estivessem no vínculo seletista. Não é se elas tivessem, né? Elas estão, né? Mas se elas tivessem reconhecido esse vínculo, se esse vínculo fosse declarado e pago, né? É algo aí da ordem da 100 bilhões de reais, conforme o critério. 100 bilhões de reais, conforme o critério. Porque você vai ter que considerar se o MEI vai pagar o imposto de renda pessoa física dele no final ou não, vai ter que considerar se a empresa que vai contratá-lo é tributada pelo lucro real ou lucro presumido, ou se vai ser pelo lucro, ou se é uma empresa do Simples que está contratando. Mas, enfim, grosso modo, algo ali da ordem dos 100 bilhões de reais. Aí pensa no seguinte, o nosso orçamento... Não, o governo está, nesse momento, mandou um projeto de lei que busca tributar aquelas pessoas que ganham acima de 50 mil reais, independentemente da natureza do rendimento, a certas alíquotas mínimas, que variam de 0, alíquota mínima para quem ganha 50 mil por mês, até 10% para quem ganha acima de 100 mil por mês. Né? Entre 50 e 100 mil, uma escala linear, né? Vamos dizer, quem ganha na metade do caminho aí, 75 mil, paga 5% de alíquota mínima. E isso viabiliza que as pessoas que ganham até 5 mil deixem de pagar imposto de renda. Esse seria um redutor do incentivo à pejotização para quem ganha até 5 mil. Né? Mas teria um custo para quem ganha mais de 50, mais de 100 mil. Me vem um representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNE, presidente, atual empregador daquele diretor jurídico trabalhista, para propor a seguinte solução para a desoneração. A solução dele é o seguinte: a gente deve pagar isso, mas ele fala de um outro jeito, resolver o problema fiscal brasileiro da seguinte forma: reduzir os pisos constitucionais de saúde e educação. Né? Vamos fazer uma conta rápida para ver o que isso significa. Piso constitucional da saúde está hoje batendo ali, no âmbito da União Federal, 245 bilhões de reais. A gente tem 211 milhões de brasileiros, isso dá uns 1.000 e poucos reais por ano, 1.100 reais por ano, por aí, para cada brasileiro. Dividido por 12 meses, dá uns 90 e poucos reais de saúde por brasileiro. 95 reais. Então é isso que a Confederação Nacional das Instituições Financeiras está vendo como solução para resolver o problema fiscal do Brasil, para que eles não sejam supertributados. Né? E um dos sócios importantes deles, a XP, procurou o ex-ministro Ciro Nogueira, não sei se vocês viram, apareceu isso na imprensa, procurou o ex-ministro Ciro Nogueira, né, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador do PP, para reduzir falou, olha, aqui nessa sala, disseram eles, né, na gravação que apareceu, aqui nessa sala todo mundo é super rico, todo mundo ganha mais de 100 mil por mês. O que você vai fazer para nos ajudar? Aí falou, não, pode deixar que a gente está vendo isso lá.
De fato, o correligionário dele, também do PP, Arthur Lira, é o relator do projeto e está procurando formas alternativas de financiar a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. De novo, fator importante de estímulo à pejotização, a partir de medidas como essa: redução do piso de educação, redução do piso de saúde, revisão das regras do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Essas são os que o presidente da CNF, Rodrigo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou ontem na imprensa. Arthur Lira está falando em outros: redução das deduções de educação no imposto de renda da classe média, limitações para as deduções de despesa de saúde, ou seja, ou é para o pobre pagar, ou é para a classe média pagar. Esse setor, né, representante da plutocracia brasileira, está disputando ali quem deve pagar, se é a classe média ou os pobres, né? Porque tem essa divergência, parece, entre eles. O que acontece, gente? É a inviabilização do projeto do nosso pacto civilizatório, né, que o professor Zé Luiz estava aqui bem caracterizando, né, do ponto de vista da teoria constitucional, essa situação. Você pode inviabilizar isso diretamente, por meio, por exemplo, de emenda constitucional, né? Você pode alterar o pacto, dentro de certos limites, né? Porque você tem aquilo que não pode ser mexido, mas é caro, né? Parece que é mais caro fazer isso do que, por exemplo, promover um golpe de Estado. Vamos lá, aquela discussão sobre reforma trabalhista, ela precisou de uma ponte para o futuro para ser implementada. E parece que mais barato ainda que isso talvez tentar movimentar essa coisa judicialmente. Porque aí você tem uma decisão de um ministro que interrompe, no Brasil inteiro, toda a possibilidade de se responsabilizar os empregadores pela fraude nos contratos de trabalho. Assim, é uma coisa tão absurda. Já houve uma tentativa assim interessante em 2005, eu vou contar para vocês aqui, porque pode ter gente que não acompanhou na época. Mas assim, ele, ao interromper, ele impede hoje, assim, em tempo real, a punição de todo mundo que fez isso, né? Independentemente do que o Supremo vier a decidir, né? Mas assim, hoje está interrompido. Não sei quanto tempo que vai ficar interrompido. Eu nem acredito, assim, tal a gravidade da coisa, eu tenho um certo otimismo, sabe? Eu acho que não é possível que o Supremo vai fazer um absurdo desse. Porque me parece que não está atacando não é só, né, mas é muito, os direitos trabalhistas, mas ataca a própria jurisdição, porque afasta da jurisdição o exame da legalidade dos contratos. Sabe assim, o voto do ministro Gilmar, né, pelo que eu li, ele diz algo assim: há um descumprimento reiterado pela Justiça do Trabalho das orientações emanadas desta corte. Acho que ele diz mais ou menos uma coisa assim. Qual seria o descumprimento? A Justiça do Trabalho analisar um contrato e dizer: trata-se de um contrato de trabalho. Aprendi no artigo do Dr. Léo Fazito, que eu li ontem. Que ficou bem caracterizado isso, ficou muito claro isso. É uma questão de prova. Ou seja, o Supremo está vedando, ou Supremo não, um ministro do Supremo se propõe a impedir a Justiça de analisar um caso concreto. Me parece que ele está criando uma exceção à jurisdição. Então, assim, é tão grave, é tão radicalmente contrário a uma democracia liberal, sabe assim, que eu acho que até os ministros mais liberais do STF vão dizer: não, isso, vamos pensar, um bem liberal, isso é pouco iluminista, talvez, né, o ministro Barroso diria. Sabe assim,
é muito radical. Acho que os direitos trabalhistas vão sendo atacados, mas para atacá-los você tem que quebrar tantas estruturas do Estado brasileiro, assim, tantas instituições, que o custo talvez seja alto, né, demais para a gente suportar como país. Eu estou lá no Observatório do Sistema Tributário Brasileiro hoje e a gente fez algumas comparações, pegando países assim, por exemplo, com o IDH mais alto e mais baixo. A gente pegou uma amostra de 73 países, uma amostra bastante diversificada, países do G20, países da OCDE, países da África subsaariana, um conjunto grande de países, e separamos assim, fizemos diversos filtros, diversas comparações, né? E a gente publicou um painel na internet para quem queira fazer também as suas comparações. Os dados estão disponíveis na página do Observatório. Então eu peguei nesses últimos dias assim como um exercício, separei lá os países com IDH mais alto e os países com IDH mais baixo, né? Vamos pensar, Argélia está lá entre os países com IDH mais baixo, a Alemanha está lá entre os países com IDH mais alto. A tributação brasileira, a tributação desse grupo de países com IDH mais alto, vamos pensar, os 20 países com IDH mais alto, tributam em média 30 e alguma coisa por cento. Os 20 com IDH mais baixo tributam em média 20%. Não é uma média simples feita entre países, não. Eu somei o PIB desses países e a arrecadação tributária desses países e dividi uma coisa pela outra, ou seja, dá algo representativo mesmo de um conjunto de países e algo representativo mesmo do conjunto dos outros países. Então, a relação é essa, 30-20. É essa relação 30-20 que vai definir o que um Estado policial ou um Estado em guerra civil, um Estado cujas instituições se deterioram, de um Estado democrático. Porque eu fiz também, separando, você sabe, tem um conjunto de universidades que estabelecem um índice das democracias liberais. 9 universidades têm um índice chamado VDEM, o índice... E dentro do VDEM tem vários índices, um deles é de democracia liberal. Avalia aquelas instituições das democracias liberais. Se o executivo está cumprindo as ordens judiciais, se o legislativo se dedica à atividade investigativa do executivo com independência, se tem um orçamento público que é aprovado, escrutinado, verificado, se tem tripartição de poderes, enfim, aquelas instituições da democracia clássica, né? Da democracia burguesa, da democracia liberal. Então, eles verificam o funcionamento dessas instituições e tem um índice muito bem feito. Aí eu peguei os 20 países com maior índice de democracia liberal, os 20 países com menor índice de democracia liberal. De novo, se repete aqueles percentuais, 30%, 20%. Na média, claro que tem países no grupo dos 20 mais, que saem dessa regra, né? 1 ou 2 países ali fogem da regra. E da mesma forma, nos países que menos tributam, também 1 ou 2 países fogem da regra. Mas é isso, os 20 desestruturados, guerra civil, ditadura, apropriação direta do recurso público pelas pessoas que têm o controle político da região, né? Aquele patrimonialismo em estado puro, estão ali na tributação dos 20%. Democracia está ali na tributação dos 30%. É muito clara assim, essa clivagem, sabe? E, não por acaso, o projeto do ministro Guedes, declarado, né, quando ele chegou ao governo, era reduzir a tributação brasileira dos atuais 30% para 20%. Sabe, essas são medidas que desestruturam a democracia. Agora, você fazer isso do ponto de vista legislativo é possível, mas é caro, né? E enfrenta o escrutínio do debate público. Então é mais difícil. Agora, com medidas laterais é que a coisa vai se corroendo. Por exemplo, lá em 95, quando
se fez a isenção do pagamento de imposto de renda sobre os dividendos recebidos, não houve uma grande revolta, né? Mas isso vai corroendo estruturas importantes, porque aquela tributação foi substituída por uma tributação sobre a folha de salários de quem é seletista, e isso vai gerar um efeito lá, 30 anos depois, né? Ou pelo menos vai contribuir com o efeito 30 anos depois de você ter dezenas de milhões de pessoas na informalidade. Então, por esses expedientes laterais, né, por exemplo, quando o STF cassou o enunciado 331 lá do TST, da terceirização, exatamente, e permitiu que as empresas pudessem licitamente terceirizar a sua atividade fim, né? Isso é uma outra pancada que acontece ali muito discretamente, né? É muito discretamente, quem é que sabe? Se perguntar para qualquer pessoa, as pessoas simplesmente não sabem que isso está acontecendo, e a gente vai corroendo as instituições que seguram os direitos trabalhistas, mas que também seguram os direitos sociais como um todo, o funcionamento do Estado brasileiro e a base que sustenta a nossa estrutura democrática, né? É por isso que quando a gente faz as comparações de países democráticos com países não democráticos, de país que respeita direitos sociais, entre eles os direitos trabalhistas, países que não respeitam, a gente vê a relação íntima com a tributação e com o tipo de tributação. Essa redução da tributação sobre dividendos, ela foi paga com um progressivo aumento da tributação sobre o consumo, né? O que faz o Brasil ser um país que tributa o consumo de uma forma anormal, né? 50% da nossa arrecadação, uma alíquota altíssima, né? Agora com a reforma tributária e a unificação dos tributos sobre o consumo, a gente vê nas projeções da alíquota necessária para manter o nível de arrecadação que a gente tem hoje, sendo um tributo único, né? Então a coisa fica um pouco mais transparente, a gente vê que a gente vai ter uma alíquota ali próxima de 30% de tributação sobre o consumo, é uma das mais altas do mundo. Então, outro dia eu estava num evento assim, e uma professora estava indignada porque ela recebia acho que 36 mil por ano e estava pagando 3 mil de imposto de renda, portanto ela trabalhava um mês, né, nos cálculos dela, só para pagar imposto de renda. Eu falei, sim, e se você gasta os outros 33 mil, que não foram alvo do imposto de renda, consumindo, provavelmente desses 33 mil, 11 mil também se tornam imposto. No total, você está pagando aí uns 4 meses, que ela estava achando que estava pagando 1 mês de imposto, ela estava pagando 4. Né? Essa é a outra face da moeda do paraíso fiscal que nós proporcionamos para os super ricos. Né? E como tem essa outra face, as pessoas se sentem escorchadas, né, diante de uma tributação que é uma tributação normal para um país democrático, que é uma tributação normal para um país que tem direitos, que é uma tributação normal para um país que tem saúde pública, segurança pública, educação pública. Mas a pessoa se sente explorada, porque realmente ela está pagando o que o super rico não está pagando. Então essa pessoa vira uma militante anarcocapitalista. Ela quer acabar com tudo. Ela quer que não tenha tributo mais nenhum. Então, quando o governo resolve que não só as instituições do sistema financeiro tradicional, vão declarar suas movimentações, mas também os meios de pagamento vão ter que declarar também, os PIX que tramitam e tal, as pessoas se levantam e revoltam. Né? Se levantam e revoltam. Não, de jeito nenhum, não pode ficar sabendo o PIX. As pessoas sabiam que o PIX não ia ser tributado, mas elas não queriam que o governo soubesse o PIX que está passando, porque ela não quer pagar o tributo em cima daquele pouquinho que ela recebe, porque ela se sente explorada pela tributação. Então, você tem um monte de militante pela informalidade. Né? Eu estava vindo para cá hoje no Uber e
perguntei para ele quanto tempo que ele trabalhava por dia, por semana e tal. Ele foi me dizendo, no sábado são 7 horas, no domingo são 7, na segunda são 8, não, na segunda são 12, de terça a quinta são 8 horas, sexta-feira mais 12. Eu fiz as contas lá, 65 horas por dia, por semana, 7 dias por semana. E perguntei para ele, aqui, o que você acha da ideia de você trabalhar 11 meses e fazer uma média do seu ganho nesses 11 meses, o 12º você descansar e a Uber ter que pagar, ser obrigada a pagar esse mês, mesmo sem você trabalhar, para você descansar. Aí o cara, porra, isso aí seria importante, sensacional e tal. Ele ficou empolgado com a ideia, né? Eu falei, e se também fizesse uma média do que você ganha de segunda a sábado, para você poder descansar no domingo ou num outro dia que você acha que é mais conveniente e tal? Ele se empolgou com a ideia também. Então, eu vi que ele era contra a CLT, porque no começo ele me falou que ele gosta de resolver o que ele vai fazer com o próprio horário dele, ele gosta de fazer musculação, ele se cuida, ele passeia com os filhos e tal. Não sei que horas, né? Mas ele se sente livre. Mas não acha que é uma má ideia ele ter direitos trabalhistas. De fato, né, a gente associou a ideia de ter direitos trabalhistas com o empregador reconhecer um vínculo de CLT, assinar a carteira e tal, né? A Constituição nem fala isso, né? Eu não sei, eu li lá o caput do artigo 7º, né? Estava falando de trabalhadores urbanos e rurais, né? Não estava falando de trabalhadores seletistas, né? Porque pensando, o trabalhador que trabalha na estação espacial, ele não é nem urbano nem rural, né? Eu acho, não sei, perguntaria. Esse não teria direito, talvez. Mas os que estão aqui, sabe? Mas a gente se acostumou com a ideia de que esse tem que ser reconhecido que ele é seletista. Mas talvez a gente precise caminhar no sentido de reconhecer esses direitos como instituição necessária para o nosso processo civilizatório, para o custeio estatal, para o nosso processo civilizatório, para a nossa democracia. Tem uma onda, né, assim, das pessoas mais jovens criticarem aquelas que são seletistas, né, achar que seletista é uma coisa ruim. De fato, o estímulo tributário, a pejotização, ele cresce com o salário. Quanto maior o salário, maior o estímulo à pejotização. Por exemplo, um diretor de uma empresa ganha 100 mil por mês, fica muito mais barato, há uma economia importante, tributária, se ele for pejotizado, né? A gente tem instituições inteiras aqui pejotizadas, instituição de mídia, instituição de ensino privado, né? E, eventualmente, nessas instituições, você ainda tem gente com CLT ali, na limpeza, ou na CLT diretamente na instituição, ou terceirizada, né? Uma empresa terceira presta serviço para ela, e ali a pessoa é seletista. Então, talvez, observando essas instituições, as pessoas olhem e pensem assim, o cargo CLT, ele é menos qualificado, ele ganha menos, ele está mais submetido ao julgo direto do patrão, ele tem uma relação subjetiva, mais humilhante, mais desfavorável. Eu não quero ser esse negócio, não. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho nosso, né, como operadores do direito, assim, nas diferentes áreas, né, acadêmica, da militância profissional, do direito do trabalho, né, como auditor fiscal, eu acho que essa constante elaboração, assim, de trazer para as pessoas uma realidade, assim, de uma conquista que a gente não pode abrir mão, né? Não por um interesse só próprio, específico, também por ele, né? Mas porque, assim, a gente conseguiu construir um mundo em que a gente vive razoavelmente bem, né? Uns melhores que os outros, né? Mas tem um caminho aí desenhado de uma corrosão muito importante, né, dessas instituições, desse direito, e, por outro lado, tem aí dezenas de milhões de pessoas que precisam ter seus direitos trabalhistas e previdenciários reconhecidos, e é isso que a gente devia estar
discutindo, né, um avanço a partir do avanço que a gente tem como sociedade no campo da nossa produtividade, né, a gente devia também estar discutindo como distribuir essa produtividade de uma forma justa para construir um mundo melhor para todos nós. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado.